Oi, pessoal do 8º ano. Então, vamos à nossa correção em relação à questão da transitividade verbal e a precisão das informações. Então, a tirinha aí de Calvin, ele diz: cadê meu casaco? Procurei por toda parte, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na cozinha. Não está em lugar nenhum. Ah, está aqui. Quem colocou meu casaco no armário? Então, no primeiro quadradinho, como a imagem revela a irritação de Calvin. Então, coloquei aqui para facilitar para a gente. Então, a irritação de Calvin é vista pela abertura da boca, porque parece que está gritando, e também as mãos na cintura, que faz indagações, perguntas, né? Cadê meu casaco? Está na escada, na cozinha? Não está em lugar nenhum, né? Letra B. Como a imagem dele no último quadradinho, nesse último quadradinho, indica a relação contínua. A questão da postura, que o personagem continua com a boca aberta, como se ele estivesse gritando, e os braços esticados e tenso, né? Onde está meu casaco? Aí C. No último quadradinho, ainda no último, que elemento gráfico na fala reforça a irritação dele? Então, a irritação dele, a questão do elemento gráfico, as palavras aqui e quem estão em negrito. As palavras em negrito de algumas palavras, que é aqui e quem. Na letra D, diz assim: pela tira, Calvin parece manter suas roupas em ordem? Não. Me explique. Não, ele é muito desorganizado, né? Porque procurou seu casaco em vários lugares e não achou. E não procurou onde ele poderia estar, no armário. Então, se ele fosse organizado, ele tinha ido direto no armário e não procurado em vários outros lugares. Na letra E. O que surpreende o leitor e causa humor na tira? Em vez de ficar feliz, né, ao encontrar seu casaco no armário, Calvin se irrita com quem colocou seu casaco no lugar, né? Ele fica irritadíssimo, que ele pergunta: quem colocou meu casaco no armário? Então, ele coloca em qualquer lugar, menos onde provavelmente poderíamos encontrar as coisas. Na letra G, ou na letra F. Na fala de Calvin, no segundo quadradinho, aqui, ó, no segundo quadradinho, a forma verbal procurei não tem complemento, mas o leitor consegue identificá-lo. Qual é e como é possível saber? Procurei por toda parte. O que é que ele procura? O casaco. Então, o complemento que não tem aqui, ó, procurei por toda parte, o complemento desse verbo é casaco, pois faz referência ao quadradinho anterior, quando ele diz: cadê meu casaco? Procurei por toda parte. Então, procurei meu casaco por toda parte. Letra G. O contexto da tira ajuda a explicar a fala do personagem? Sim, né? Então, o contexto da tira ajuda. Então, o termo casaco do primeiro quadradinho reaparece no segundo de modo omisso. Quer dizer assim, a palavra não está lá. Porém, eu sei o que é que ele está procurando. Por isso, o contexto é importante para o entendimento do texto. No 2, leia agora o início do conto Alfaiate Valente. Numa cidadezinha chamada Romandia, uma alfaiate costurava sentada a uma mesa. Sobre a mesa havia uma maçã madura em que o bando de mosca pousara, como costuma acontecer no verão. Enfurecido, o alfaiate puxou um pedaço de pano e com ele investiu sobre a maçã. Ao puxar o pano de volta, viu que tinha acertado e matado 7 moscas. Ao ver as moscas de pernas para o ar, o alfaiate teve a ideia de costurar para si um cinturão e bordar nele, em letras douradas, a seguinte frase: acertei 7 no só o golpe. Depois amarrou o cinturão à cintura e pôs-se a caminhar por ruas e vielas. Ao lerem o que estava escrito no cinturão, as pessoas pensavam que ele tivesse matado 7 homens de uma vez e por isso o temiam muito. Então, é o conto do O Alfaiate Valente. Aí na letra A pergunta: pelo cinturão, o que as pessoas imaginavam sobre o alfaiate? Que ele era valente, né?
As pessoas temiam Alfaiate por se considerar que ele havia matado 7 homens com um só golpe. Aí, se soubesse que ele havia matado moscas, certamente não teria a mesma reação, né? As pessoas não teriam medo dele. Letra B. Na frase do cinturão, como classificaria o verbo acertar quanto à transitividade? Quando ele diz assim, ó. O alfaiate teve a ideia de costurar para si um cinturão. Ao puxar o pano de volta, viu que tinha acertado e matado 7 moscas. Então, acertado, quanto à transitividade. Então, eu posso dizer que ele é acertado o quê? As moscas, né? Então, ele é um verbo transitivo direto, porque ele acertou 7 moscas. Então, faltou a palavra que definiria o que ele havia acertado. Acertei 7 moscas num só golpe. Acertei num só golpe, né? Essa frase aqui que ele escreveu no cinturão. Acertei 7 num só golpe. Então, acertei 7 moscas. Faltou essa palavrinha. Então, o que faltou aí foi a palavra mosca. Para que a informação fosse precisa, fosse acertada. Assim, fosse mais convincente. Não que ele tinha matado 7 homens, mas sim 7 moscas. Certo? Então, essa é a resposta. Seguindo aí essa atividade, leia as duas construções abaixo e explique no caderno se os complementos ou objetos destacados têm a mesma classificação. Então, precisava de quê? Então, usando uma conjunção, ou usando uma preposição, eu vou ter no primeiro, um objeto indireto. Subiu para ir buscar o chapéu. Buscar o quê? Eu não tenho preposição, então o chapéu aí é um objeto direto. 2. Releia essa passagem do conto. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Então, esses verbos não têm complemento, então eles são chamados de verbos intransitivos. Quando a letra A diz assim, classifique os verbos destacados quando a transitividade. Então, esse é transitivo, transitivo direto, esse é transitivo indireto. Então, como eles não têm complemento, eles são verbos intransitivos. Daí ele pede, reescreva a frase acima no caderno de modo que os verbos ganhem uma transitividade diferente. Então, se eu colocar um complemento aqui, ele vai mudar. Ó, todos ficaram no corredor, mirando o quarto, falando do ocorrido. Então, mirando o quarto já seria transitivo direto, falando do ocorrido. Falando do ocorrido também, transitivo direto. Classifique os verbos quanto à transitividade. Acabei de dizer. Mirando o quarto, os verbos que eram intransitivos passaram a ser transitivo direto, mirando o quarto, falando do ocorrido, falando de quê? Transitivo indireto. 3. Releia o trecho abaixo e observe complementos do verbo em destaque. Mostrei-lhe. Esse lhe, certo? Mostrei-lhe o quê? O relógio para que visse que o tempo estava passando. Esse lhe tem sentido de objeto indireto, porque equivale para ela. Mostrei alguém, certo? Porém, o O e o A exercem função de objeto direto quando substitui um nome. Um exemplo. Levei-o ao hospital. Esse O se refere... Não, deixa eu dar outro exemplo. Eu comprei um caderno. Eu comprei-o. Foi que eu comprei. Esse O está se referindo ao caderno. Então, vai ser objeto direto. Certo? No quarto aí. Avalie o pronome oblíquo, me, nos seguintes trechos do conto do Enigma. Os romances de Conan Doyle me deram o desejo de empreender alguma façanha do gênero de Sherlock Holmes. Esse me está se referindo a uma pessoa, então vai ser objeto indireto. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Então, esse me aí me abraçou
Está se referindo ao abraço, certo? É um objeto direto. Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. Então, me entregue o quê? O anel. Me entregue algo, alguma coisa. Vai ser objeto indireto. Então, no caderno, você teria que identificar esses aí. Transcreva no caderno trecho da parte Os Crimes da Rua Morgue, escrito por Edgar Allan Poe. Então, vocês teriam que completar aí, ó. A casa era da Madame, propriedade da Madame de L'Esperne. Ela ficara insatisfeita com as ações de seu inquilino e daí mudou-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte. A velha senhora era caduca. Então, era só para completar aí, gente, esses 3 pontinhos com essas frases, com essas palavrinhas aí abaixo. Seguindo aí, classifique os verbos em negrito quanto à transitividade. É para você dizer se é transitivo direto, indireto. Então, eu comprei um carro. Comprei o quê? Um carro, verbo transitivo direto. Não existe preposição, verbo transitivo indireto. Gustavo trabalha muito. Se eu não tivesse esse muito aí, ele trabalha, certo? Eu já sei qual é o sentido, então o verbo intransitivo. Ele quis agradar a mim. Agradar a quê? A quem? Então, esse a é uma preposição, verbo transitivo indireto. Ela gosta, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse de, preposição, verbo transitivo indireto. Ele viajou. Viajou ontem. Verbo intransitivo. Ele tem já o sentido completo. Eu já sei qual foi a ação que ele fez. E aí é só para você classificar também. Gosto de pessoas que são otimistas. 2. Verbo transitivo indireto. Deram-me uma notícia muito triste. Foi que me deram. Uma notícia triste. 1. Verbo transitivo direto. Meu amigo morreu ontem. Então, morreu. Eu já sei o que aconteceu. Aí, verbo intransitivo. 4. Cecília ganhou o prêmio. O que foi que ela ganhou? O prêmio. Então, verbo transitivo indireto. Então, gente, essa é a correção da nossa atividade. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, mande um zap. Tchau e até logo.